pesquisa mostra que os brasileiros enfrentam a pandemia da Covid-19 e uma epidemia de saúde mental. A angústia da adolescência expressa em crises de ansiedade tem crescido na pandemia para a redatora publicitária Aline Oliveira. Eu não sei quando isso vai acabar, a gente não sabe. Às vezes parece para mim que isso vai durar para sempre, que isso não vai ter fim. São turbilhões de pensamentos e é muito difícil conseguir controlar. Além da pandemia do coronavírus, existe uma epidemia mental. É o que aponta o estudo feito por uma empresa de inteligência de dados entre março do ano passado e este mês, com mais de 100 mil brasileiros. Muitos e muitos relatos de estresse, de falta de dormir, de ataques de pânico, relações afetivas comprometidas, solidão. Os dados mostram que o medo foi maior no início da pandemia, quando não tínhamos tantas mortes como agora. Autor do livro O Trauma da Pandemia do Coronavírus, o psicanalista Joel Birman explica. A gente escuta aqui e ali frequentemente o seguinte discurso: nós estamos cansados do isolamento, né? A gente quer ir para a rua, né? A gente quer ir para a praia, a gente quer ir para o bar, a gente quer ir para a festa, né? Então, esse cansaço, ele é um sinal melancólico, ele é uma melancolia já, né? Esse cansaço não é um cansaço físico, ele é um cansaço psíquico gerado por essa melancolia. E diante dessa melancolia e desse cansaço, desse tédio que a gente está vivendo melancólico, o que é que muitas pessoas fazem? Elas começam a desafiar a morte. O estudo A Outra Epidemia apontou ainda que é necessário prestar atenção na saúde mental das mulheres. Elas estão mais sós, elas estão com mais carga de trabalho, né, a dupla e tripla jornada, né, elas têm mais preocupações, não apenas com elas e contágio próprio, mas com o de familiares. Né? Elas estão também assumindo mais coisas das casas, né? E isso independente da classe social. É como se a gente tivesse um ritmo existencial de morte, onde a gente pode aceitar que pode morrer, e existe um outro em que a nossa vida é coartada como uma tempestade, um raio no meio da noite, que é o que acontece nessa pandemia e que é o que acontece nas guerras do ponto de vista das mortes que se dão militarmente no campo de batalha. Diante dessa dura realidade, os autores do estudo levantam uma pergunta fundamental. Como que você vai recuperar o país? A gente tem uma recuperação aí do país em uma população muito deprimida, né? Que você precisa da energia da população para a produção. E, na verdade, você tem essa população muito deprimida. Boa pergunta. Como a economia vai se recuperar se as pessoas estão desestabilizadas emocionalmente, se a capacidade produtiva pode estar comprometida no pós-pandemia, né, Patrícia? Exato. Eu conversei um tempo atrás com Andrew Solomon, que é um especialista americano em depressão, e ele falou que um dos grandes problemas da pandemia é que as pessoas negligenciaram a saúde mental, né? As pessoas estão vendo uma desgraça tão grande de pessoas morrendo, só que esses problemas de saúde mental tem sequelas. Então, quando a gente sair dessa pandemia, você vai ter muita gente que vai estar com problemas graves de saúde mental que simplesmente foram relevados, porque as pessoas olham em volta e falam: nossa, isso não é essencial eu me preocupar com a minha depressão nesse momento. É um problema enorme.